Fala pessoal, muito boa tarde. Thomas Abud, analista técnico da EK Research. Hoje, dia 22 de abril, segunda-feira. Vamos para a atualização da nossa análise sobre as commodities. Vamos lá. Vamos lá, gráfico na tela, boi gordo, gráfico diário, tá? Como a gente pode ver, vamos ajustar aqui para a gente poder enxergar um pouquinho melhor. Como a gente pode ver, né, no relatório da semana anterior, né, a gente destacou que o boi gordo ele poderia, né, fazer um movimento de breve correção, né, podendo testar essa região aqui de resistência anteriormente rompida, né, para aí sim dar prosseguimento ao movimento de alta do curto prazo, tá? Boi gordo aí nos últimos dias ficou aqui bem lateralizado, né, após o rompimento, né, dessa região de resistência e novo teste da região de possível interesse vendedor, né, ficou lateralizado, né, não esboçando aí nenhum movimento muito expressivo, tá? Então, o único destaque que a gente pode ver aqui, né, no relatório da semana passada, a gente destacou que o IFR ele estava em zona de sobrecompra, né? No momento, se a gente vê bem aqui, né, no curtíssimo prazo, o IFR ele já aponta para baixo, tá? E sai, né, está saindo da zona de sobrevenda, de sobrecompra, desculpa. Então, a gente segue acreditando aí na mesma expectativa que a gente tinha para a movimentação da semana passada, né? Que o ativo ele faça um movimento de correção, né, após esse movimento de impulsão, que rompeu essa região de resistência, o ativo faça esse movimento de correção para aí sim prosseguir na movimentação de alta, né, com expectativa de finalizar, né, o rompimento aqui dessa região de interesse e dar continuidade aí à movimentação de alta, vindo testar essa nova região de possível interesse vendedor. Beleza? Indo para o gráfico do milho, gráfico diário também, como a gente pode ver, né, na semana anterior, a gente destacou no relatório que o ativo ele poderia seguir, né, no movimento de correção, tá? Podendo testar ou superar, né, esse último fundo aqui e vir testar essa região de possível interesse comprador, tá? Próximo ali aos 55,08, tá? Então, como a gente pode ver, né, depois que a gente lançou o relatório, o ativo ele fez um breve movimento de correção, né, nada muito expressivo, se aproximou aqui novamente da extremidade superior dessa região aqui de interesse no 57,01, tá? E segue aí, né, sinalizando que pode continuar corrigindo, né? Se a gente der uma olhada aqui no MACD, tá, que fica um pouquinho mais claro essa visão, tá? A gente pode notar, né, que esse fundo aqui, essa região de fundo, ela tá bem mais forte no MACD do que essa região de fundo aqui, tá? Então isso indica, né, que essa região de fundo aqui, ela pode ser testada ou superada, tá? Então, para os próximos dias aí, ao longo da semana, a gente vai acompanhando, tá? E aí a gente vai voltar com uma nova atualização na próxima segunda-feira. Então, eu acredito que a gente possa continuar, né, com essa movimentação de correção. Então, nossa expectativa continua a mesma aí da semana anterior, do relatório anterior, que o ativo ele faça um movimento de correção, testando ou rompendo esse último fundo, né, com a possibilidade de testar essa região de interesse aqui no 55,08, e aí sim faça um movimento um pouco mais expressivo, né, de alta, tá? Com expectativa, né, de romper essa região de interesse aqui no 63,23, tá? E seguir rumo a essa região de interesse no 68,75, né? Porque a gente pode ver que o MACD aqui, né, nesse topo aqui, que sinaliza esse topo no preço, ele está muito mais forte, né, que essa região aqui, tá? Que aqui a gente nem tem uma sinalização de topo no MACD, tá? Então, isso me leva a acreditar
que após o movimento de correção, né, o ativo ele pode ter um movimento um pouco mais expressivo de alta, vindo testar, romper essa região, né, e testar regiões mais acima. Beleza? Indo para o gráfico da soja, gráfico diário também, a gente pode ver, né, no relatório da semana anterior, né, a gente destacou que o ativo ele fosse fazer, a gente esperava que o ativo fizesse, né, uma correção um pouco mais expressiva, né, quem sabe perdendo aqui essa região de fundo, talvez até testando essa região de interesse aqui, próximo ao 24, 21, tá? Antes de fazer um movimento de recuperação, tá? Como a gente pode ver, o ativo ele continuou no movimento de correção, mas ao se aproximar aqui, né, da extremidade inferior dessa região de interesse, o ativo aparenta, né, ter confirmado um fundo aqui, tá? E iniciou aí um movimento de recuperação. Então a gente pode considerar, né, que essa região de fundo ela foi testada, tá? Mas não foi superada, né? Agiu aí como uma região um pouco mais forte, onde o ativo confirmou o fundo, né, e inicia aí um movimento de recuperação, né? Como era sinalizado aqui pelo MACD, né? A gente tinha aqui essa região de fundo, sinalizada com essa região de fundo, bem mais forte que essa região de fundo aqui, tá? Então, acredito aí que para os próximos dias, né, o ativo deva seguir no movimento de recuperação, né, com expectativa aí de romper essa região desse último topo no 26,84 e vir testar aqui essa região de resistência, né, e quem sabe até romper essa região de último topo, né, no 24,64. Porque como a gente pode ver aqui, né, essa região de topo aqui do 26,84 sinaliza essa região de topo no MACD, né? E aqui essa região de topo é sinalizado por essa região, né? Então a gente vê que essa região ela está muito mais forte, né? Então sugerindo, né, que essa região de topo aqui ela pode ser testada ou superada, tá? Então, como o ativo ele continuou a correção, né, segurou nessa última região de fundo, confirmou um fundo e inicia um movimento de recuperação, a gente segue aí com expectativa que o ativo siga nessa movimentação de alta, com expectativa de romper esse topo e vir testar ou superar esse último topo aqui. Beleza? E por último, mas não menos importante, o gráfico do café, né? A gente pode ver, vamos dar um zoom aqui para a gente poder acertar um pouquinho melhor a visualização, ficar um pouco mais clara, né? Para a gente poder perceber aqui no IFR. Como a gente pode ver, o gráfico, o café, né, o ativo, ele vem numa forte tendência de alta, né, no curto prazo e também no médio prazo, tá? Fez um forte movimento de impulsão, né, rompeu aqui regiões de interesse, de possível interesse vendedor, tá? E no relatório anterior a gente destacou que a gente estava aguardando, né, uma correção para o ativo, já que o ativo passou por um forte movimento de impulsão, seria saudável, né, um movimento de correção antes de continuidade na movimentação de alta, considerando, né, que o ativo estava muito sobrecomprado, tá? Então, as nossas expectativas elas foram confirmadas, né? Essa correção do ativo veio, né? O ativo vem passando aí por alguns dias de correção. A gente já pode notar aqui o IFR já trabalhando de forma descendente, saindo da zona de sobrecompra, tá? Confirmando as nossas expectativas. Para essa semana, né, para os próximos dias aí, acredito que o ativo ele possa continuar nesse movimento de correção, né, vindo testar essa região de possível interesse comprador, né, próximo aqui aos 263,35, ou até mesmo faça uma correção um pouco mais expressiva, né, até essa possível região aqui de interesse comprador nos R$ 249, antes de retomar aí a movimentação de alta, tá? Então, para os próximos dias aí, a gente segue acreditando em novas correções, né, em continuidade desse movimento de correção para o café, com possíveis paradas no preço no 263,35 ou no 249, antes de ter novos movimentos mais expressivos de alta, com
expectativa de romper esse último topo e também essa região de possível interesse vendedor. Beleza? Então, essa foi a nossa atualização sobre a análise das commodities e na próxima segunda-feira a gente volta com uma nova análise, né, com uma atualização para essa análise, dando já logo na segunda-feira uma perspectiva dos movimentos que a gente espera para os ativos aí ao longo da semana. Uma boa tarde, até mais e bons negócios.